Olá, muito bom dia, meus amigos, minhas amigas e todos os nossos telespectadores nesta transmissão de mais um podcast. Conecta Pro está no ar, em seu 11º episódio, como sempre, trazendo conteúdo, pessoas engajadas com áreas específicas e compartilhando muito conhecimento com todos vocês. Mais uma vez, tenho a honra de estar recebendo uma arquiteta, Juliana Binotti, que estará tratando de um tema que é de interesse e curiosidade de muitos: arquitetura, cidade e sustentabilidade. Olá, Juliana, muito bem-vinda. Quem é você e como começou a sua trajetória nessa área? Oi, bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? Agradecer primeiramente, né, pelo convite de estar aqui com você para a gente poder conversar um pouquinho, né? Eu acho que sempre um podcast é uma hora da gente conversar, trocar ideias e levar um pouquinho pouco do conhecimento que a gente tem para outras pessoas, né? Bastante conhecimento, né, Juliana? Não, a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que isso que é importante. Muito bem. Bom, eu sou arquiteta, né? Sou formada pela PUC de Campinas, sou arquiteta urbanista. Sou formada há mais de 30 anos, então a idade, né, já vem aqui, os cabelos também já mostram. Eu tenho especialização em patrimônio histórico, né, em patrimônio arquitetônico, pela PUC de Campinas também. Sou mestre em engenharia civil pela Unicamp, na área de patrimônio e paisagem. Comecei um doutorado ainda não finalizado, ele está atualmente suspenso, porque peguei pandemia no meio do caminho, resolvi dar uma parada para pensar melhor qual era o tema que eu vou estar desenvolvendo, porque teve muitas mudanças no meio do caminho, e pretendo estar voltando nisso para estar estudando. Eu acho que a gente está na área de arquitetura, assim como na engenharia, né? Você como engenheiro, a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Então, a todo momento estudar para aprender novas tecnologias, novas maneiras de se fazer as coisas, né? Então, eu acho que é isso importante. Muito bem. E a Juliana, além de ter todo esse conhecimento e acompanhar a evolução da arquitetura, ela também tem um carisma pelas obras que mantêm aquela cultura, aquela tradição, né? Como que é chamado quem trabalha ou quem atua nessa área, Juliana? Dentro da arquitetura, a gente tem um leque muito grande de opções, né? A gente pode trabalhar desde pequenos projetos de mobiliário, muitas vezes, até grandes projetos como de cidades, né? Por isso até o título nosso de formação mesmo tem o urbanismo, né, dentro. Então, a gente é arquiteto e urbanista. E se a gente for pensar o dia a dia nosso como cidadão, né, arquitetura e engenharia está em todos os lugares, né? Então, as cidades cresceram, né, precisando construir, edificar para formar núcleos, né, habitacionais aí que crescessem e se desenvolvessem. Então, eu acho que esse papel é de justamente trazer, né, isso para o dia a dia, né, das pessoas e como fazer isso, né, usando a cidade. E nós, como arquitetos, levar esse desenvolvimento, levar essa busca por soluções que melhorem a qualidade de vida das pessoas, né? Ótimo. E dentro do seu desafio, obviamente, você deve ter passado por grandes dificuldades e também surpresas, né? Mas qual o maior desafio que você enfrentou nesse campo da arquitetura e do urbanismo? Eu acho que o desafio maior foi no início da profissão, porque é uma profissão muito... principalmente a parte de canteiro de obras é uma profissão muito masculina, né? O que é um canteiro de obra? É o pé na obra. A construção lá em si, né? Qualquer construção, né, de uma casa, de uma edificação, de uma reforma, no meio de uma cidade, eu acho que o desafio maior foi vencer esses desafios por ser mulher. Eu acho que esse era recém-formada, você vai para a obra e ninguém te respeita porque acha
que você é nova, porque você é mulher, que você não entende de nada. Então, muitos projetos eram mudados no meio do caminho, porque os empreiteiros e os pedreiros, isso não vai dar certo. Muito bem. Então, a gente tinha que aos poucos, a gente vai conquistando, né, a credibilidade das pessoas e vão entender. Não, acho que ela entende um pouquinho. Então, e esse desafio, né, vem disso também, né, de levar com que esse conhecimento, o que a gente também aprendeu, muitas vezes a gente pode repassar para outros de uma outra maneira. Eu estou acostumado a fazer de um jeito, mas existem outros caminhos e outras formas de se fazer, né? E a parte técnica também, né? E a parte técnica. Então, até você comentou na pergunta anterior, né, como que eu me levei um pouco para esse caminho também de como tratar tudo isso. É também olhar essa cidade que ela é feita de construções antigas e construções novas. E como que a gente vai trabalhar? Eu falo muito isso, quem já me ouviu falando, eu sempre comento essa frase, que eu sempre comento com alunos na faculdade, que a cidade é feita por avós, por pais e por filhos, né? Então, pensando na cidade como pessoas, né? E a gente tem que cuidar desse avô que está ali. Não vai sair demolindo tudo, né? Porque a gente está falando, então, inclusive o tema hoje que a gente está pensando aqui um pouco de sustentabilidade. Então, a gente tem que pensar que as construções mais antigas podem permanecer nas cidades, né? E elas podem e devem. Primeiro, porque a gente não gera lixo, a gente não aumenta a questão de demolições, que a gente gera mais aumento de CO2 na atmosfera, a gente cria lixo para construir novos lixos, né? Então, não tem cabimento isso. E trabalhar com o patrimônio, que é uma das frentes de trabalho que eu tenho, é preservar tudo isso, né? Que são desafios também diários. Né? Convencer as pessoas de que esse velho pode se tornar novo e moderno, né? Porque a gente tem os retrofits aí, que são palavras mais difíceis assim, para entender do público, mas o retrofit é simplesmente atualizar as construções com novas tecnologias na área de energia, na área hidráulica, né? Então, levar para essas construções terem eficiência, né? Então, e serem mais econômicas. E isso faz parte também da sustentabilidade, né? Se a gente pensar no meio ambiente, tudo. Essas considerações de você como mulher numa área técnica, tecnológica, e no caso da arquitetura, o nosso podcast tem valorizado as mulheres, tivemos em episódios anteriores que vocês também podem e devem estar acompanhando e compartilhando, tá? Nós tivemos outras nas áreas de engenharia, na coordenação, na tecnologia da informação. Então, as mulheres hoje, elas estão mais presentes, elas estão com o seu espaço muito valorizado e, melhor ainda, nós podemos falar que a mulher ela é mais atenciosa, ela presta mais atenção aos detalhes, né? Mas vocês conseguiram conquistar um importante espaço nessa área que, como você bem mesmo disse, você teve uma dificuldade da identidade sua naquele chão de obra, naquele pé na obra. Né? Então, muitas pessoas, e você é um exemplo disso, tornou-se uma referência na sua área de atuação. Parabenizo você, em nome de você, a todas as demais profissionais atuantes. E olhem só, você, jovem, menina, estudante, participem. Se vocês estão ainda buscando em que área atuar, todas as áreas hoje estão inclusivas e vocês devem estar presentes. Tá? E, obviamente, nós falamos da sustentabilidade. Obviamente, o nosso tema é arquitetura, cidade e sustentabilidade. E por que esse tema é importante para a sociedade de hoje? E, em conjunto com as suas explicações, nós vamos já colocar algumas imagens que também remetem a essa importância do tema. Na verdade, eu acho que a gente está vendo no dia a dia, né, das mídias sociais aí, da gente cuidando dessa cidade, porque é isso que a gente tem aqui, né, hoje. E porque essa mudança climática ela está presente. Hoje eu estava ouvindo no rádio, eu estava em Americana agora cedinho numa obra, estava vindo para a cidade aqui e a temperatura hoje vai chegar a 35 graus, né?
A gente ainda um período de muita seca, né? Não Sim. atingimos ainda o que a gente precisa. Então, o nosso trabalho, né, como técnicos na área, é tentar controlar que essas coisas, né? Como a gente pode mitigar, né, diminuir que essas coisas aconteçam na cidade. Sim. Né? Então, trabalhando com materiais que são sustentáveis, materiais que possam beneficiar a qualidade de vida interna das habitações e dos locais de trabalho, né? Até pensar, quando a gente tem governantes que pensam na cidade, né, a gente também está tratando o cidadão, né, porque você está diminuindo o tempo, muitas vezes, de deslocamento dessa pessoa da casa dela até o trabalho, ela consegue ter um tempo maior para um lazer, para uma atividade física, a qualidade ela vai render mais no trabalho. E isso tudo é importante, né? E essa parte dessa sustentabilidade na cidade é extremamente importante para a gente não diminuir a quantidade de lixo que a gente gera, né? Diminuir o que vai para um aterro sanitário com relação a demolições, né? Isso é muito importante. Muito importante. E nós temos uma imagem para quem está nos acompanhando, né? Através da transmissão, obviamente com o nosso áudio e vídeo, tá? Temos uma imagem aqui da nossa cidade de Limeira. Isso. Onde é esse local? Nossa, tá feio isso, né? Onde que era isso? Esse local o Palacete Tatuibi, né? Conhecido hoje como Palacete Tatuibi. Onde que fica isso? Foi residência do Dr. Trajano, né? Próximo para os antigos do antigo zoológico. Certo. Né? Na praça... como chama a praça ali? Vitório Bortolã. Vitório Bortolã, isso, desculpa. Eu gosto muito de, às vezes, trazer um pouquinho a linguagem do público que não tem a formação técnica. Essa casa foi muito usada para fotos de casamento, né? Na época áurea dela. Ela foi Câmara Municipal, né? E aí são fotos da época de 2021, 22, que foi quando essa casa estava no início da reforma, do restauro, né? Ela foi inteirinha restaurada, essa casa, pela prefeitura, com o apoio da Unimed, que fez a primeira etapa do trabalho. Certo. Aí tem uma foto interna da casa, num processo de... Os vitrais... Essa casa tem uma sala grande de vitrais, com muitas janelas de vitrais no fundo da edificação. Olha, e esses vitrais foram retirados, restaurados e voltaram de novo. E hoje eles estão assim, né? Então, lindos. Assim, esses vitrais eles já existiam lá. Já. E vocês levaram ele para poder fazer uma restauração, uma limpeza. E aí depois fizeram a aplicação, a colocação novamente. Na verdade, tinham muitos vidros quebrados, muitas peças faltantes. Então, essa empresa contratada retirou todos os vitrais, restaurou, porque o vitral ele é feito com uma massa de chumbo no meio dele, né? Um filamento. Nós vamos até destacar novamente o vitral, aquela foto... Se voltar uma para trás, eu acho que é legal de ver. Que é onde nós temos uma pessoa trabalhando, né? É uma esquadria, né, metálica, que dentro tem esse vidro. Em vez de ser um pano reto, né, um vidro liso, ele é um vidro desenhado e colorido. Hoje nós não identificamos e nem vemos mais esse tipo de decoração, podemos assim falar, nas novas construções. Normalmente a gente olha esse vitral, a gente vai falar, poxa, é uma igreja ou é um templo religioso, né? Por que essa mudança? Os casarões, antigamente, das pessoas que tinham mais dinheiro, realmente elas conseguiam contratar empresas que embelezavam suas casas, assim como as igrejas, né? Então, a gente vê isso mais em igreja, que é o que a gente... tem a possibilidade de entrar dentro. Então, na casa das pessoas, a gente não consegue muitas vezes, né? Mas eu acho que a gente perdeu esse time, né? Esse tempo de ter mais tempo para fazer, de ter mais tempo para pensar, de mão de obra que fazia isso. É isso que eu ia perguntar para você. Porque nós tivemos uma mudança, uma concepção de construção que ela mudou muito. Hoje, nós não conseguimos mais identificar, nem mesmo nos deparar com uma construção de tamanho detalhe, como nós acabamos de ver no na verdade, de Limeira, a própria história da arquitetura nos mostra isso, né? A gente saiu dos períodos neoclássicos, que a gente tinha toda aquela cópia, né, dos processos da Grécia, da Itália, que vinha trazendo muitos detalhes decorativos, né? E a arquitetura moderna rompe com tudo isso,
né? Ela vai, porque veio a industrialização junto e ela vai trabalhar com produção em série. E a produção em série, muitas vezes, aquele período eram limpar as construções de qualquer detalhe. E esse detalhe se perdeu ao longo do tempo e hoje a gente não faz mais, né? E é por isso que nós não conseguimos mais ver aquelas casas com telhados com telha de barro. Você entra, por exemplo, dentro de um condomínio, a identidade visual construtiva da parte da cobertura das residências, elas são praticamente idênticas. Né? Eu acho que hoje a mão de obra realmente são poucos os que sabem fazer telhados de madeira. Né? São poucos profissionais que ainda atuam nisso. E também por questão econômica. É muito mais barato você fazer um telhado de estrutura metálica, colocar, né, uma parede que esconda esse telhado, que a gente chama de platibanda, né? E você não tem uma laje. Você diminui a laje na construção, que encarece. Então, eu acho que tem as duas coisas. Tem a questão também de ser uma coisa mais limpa e mais rápida, só que eu estou vendo um movimento hoje com arquitetos mais jovens que estão começando a trabalhar com esse detalhamento de novo. Estão tendo... tem muitos jovens que estão começando a fazer isso. E tem pessoas, né, que estão querendo que as suas casas voltem a ter essa identidade perdida. Né? Vamos pensar, perdida porque essa arquitetura que ficou muito limpa, de repente agora as pessoas estão tendo necessidade. Começam a resgatar, né? Porque, querendo ou não, essas construções, elas remetem aos nossos antepassados. Né? Existe uma história, uma identidade ali. Então, você começa a resgatar esse sentimento, né, das pessoas. Acabamos de demonstrar o Palacete Itatuibi, na sequência, nós temos também a questão de uma outra reforma, né, aqui no nosso município de Limeira, nós já vamos estar colocando aqui, que entra na questão de uma igreja. Sim. Né? Então, dentro de toda essa temática, quais as mudanças ou soluções você acredita que são urgentes, seja por parte dos arquitetos e também seja por parte daqueles que irão contratar essa obra, para que a gente possa ter uma identidade visual, né? Aquela sensação, aquele sentimento, né? de uma identidade que, de fato, demonstra aquele local. Eu acho que isso realmente ter essa sensibilidade. Eu acho que o que falta hoje, principalmente para os jovens, eles querem mostrar que eles estão fazendo coisas novas, né? Então, só que dá para fazer coisas novas preservando, né? E nisso a gente preserva essas identidades. Você preserva um modo de fazer, como no caso aqui dessa foto, que é a igreja da Nossa Senhora da Boa Morte aqui de Limeira. Aí tem uma foto da parede de taipa. Essa igreja não é uma parede de tijolinho. Isso eu queria que você explicasse para nós, porque isso daí não é tijolo, né? O que nós temos aí na verdade, imagem? A taipa é um grande tijolão, se a gente for pensar. A nossa casa hoje, ela é um tijolinho de 15, 20 centímetros de espessura, que é a parede das nossas casas. Retangular, a igreja né? E você coloca um tijolinho em cima do outro e faz a parede. Certo. No caso da taipa, essa da Boa Morte, ela tem 1,20 m de espessura a parede dela. Eram feitos formas, como a gente faz uma forma de concreto hoje, e você socava o barro dentro. E conforme essa água ia escorrendo e esse barro ia secando, você ia subindo essa forma e você ia construindo a parede. Só que ela também você não podia ter grandes aberturas. Janelas e portas eram sempre mais estreitas. Então é por e ali, isso... nessa foto aí, que tá bem no cantinho à esquerda embaixo, não sei se dá para perceber, mas tem umas camadinhas, né? Parece umas listinhas. Isso. Ali eram as camadinhas de barro. Então, você tinha camadinhas de 5, 6 centímetros de espessura, que ele ia sendo socado e ia subindo essa parede. Esses riscos, tem alguma madeira ou tem algum ferro ali que segura essa estrutura? Na verdade, as formas eram de madeira. Tá. Para travamento delas, usava como se fosse o que a gente usa de escora hoje, né? Para escorar uma laje, um pedaço de madeira redonda. E ela era travada. Então, tanto que... tem um buraco que aparece ali no meio próximo da janela, que é um desses buracos. Certo. Eles tinham mais ou menos uns 10 centímetros de diâmetro. E eles travavam essa forma
o barro ir subindo. Vai subindo. Conforme ia secando, ia subindo. E ela fazia só coisas retas. Para cima, a gente tem tijolo. Né, em alguns lugares, nas construções, no caso da Boa Morte, ela não tinha essa paredinha que escondia o telhado, ela tinha um beiral, a telha vinha fazendo, porque o grande vilão da parede de barro é a água, e é aí porque que ela não tem a queima que o tijolo de hoje tem. Isso que eu ia perguntar, então, o maior risco de uma parede ou nessa construção, que é a construção de barro, é o que? Ela pegar uma grande quantidade de umidade e começar o que? A se desfazer? Se desfazer, ela se desmonta. Porque assim, ó, você estudou a engenharia, talvez, não sei se você chegou a estudar isso, essas mudanças de materiais. A gente tinha, na Boa Morte mesmo, a gente tem a taipa de pilão, que é essa, por isso que a gente fala a piolada, porque ela ia batendo para soltar a água e ajudar o processo de secagem. E depois você tinha o adobe, que era um tijolão que era feito em formas de madeira. E ele era um tamanho de 40 por 20 de espessura, mais ou menos assim. E algumas desses que estavam soltos, que a gente precisou tirar para recuperar a parede, a gente deixou de um dia para o outro aí, no relento, assim. Em uma semana ele se desfez numa época de chuva. Perfeito. Porque ele não tem realmente essa queima que ajuda a fazer. Nessa imagem que está aparecendo, quem está aí no vídeo vendo, é uma imagem dessa parede da foto anterior, onde a gente encontrou vários, a gente chama de mapa de danos, né, essa parede. Que é um projeto, né? Nós temos um projeto, uma vista, no caso, é uma vista lateral. Isso, vista da fachada lateral. Vista da fachada lateral, né, da Igreja da Boa Morte. Nos desenhos aí, o grande problema, que foi o corte da taipa e a colocação de condutores de água pluvial. Então, ele pegava a água do telhado e jogava por esse condutor. Ao longo do tempo, se o condutor teve algum problema de infiltração, ele foi desmanchando a parede nas laterais. Certo. Um quadriculadinho que a gente vê ali mais marronzinho já são problemas que aconteceram em algum momento da igreja e que foi substituído por tijolo. Certo. Então, né? Hoje, a restauração seria você identificar esses problemas e fazer essa composição para você não perder toda a identidade, como você disse, era de taipa, né? Só lembrando que esse tijolo é um tijolo da década de 40, 50, que foi feito lá atrás, e que ele também só está superficial, lembrando que a parede tem 1,20 m. 1,20 m de Então parede. ele serviu para preencher buraco. Né, nesse caso aí. E o que estava em rosa ali em cima é um buraco muito mais profundo. Ele chegava a ter 20 centímetros de profundidade, que foi perda, foi algum problema que teve realmente de calha, que lavou essa parede e ela foi desprendendo todo esse barro. E como é feita essa composição, uma vez que o material antigo ali é um material aí de taipa? A taipa é um barro, né? Sim. E o barro você consegue recuperar ele fazendo barro com barro. Então o tijolo conversa com ele, o cimento já não. O cimento ele vai se desprender. Certo. Então, o que a gente faz são misturas, né, argamassas, usando, a gente usou nesse caso da Boa Morte, saibro, igual esse de quadra de tênis, em composições com argila, com areia e cal, não usou cimento, para justamente preencher esses buracos. Então, foram feitas formas, preencheu os buracos e fazia isso em etapas, né? Então, você não fazia tudo num dia só, senão ele podia também desmoronar. Então, você espera ele secar e vai subindo com essa forma até que você preencha todo o espaço. Isso quando era muito profundo, né? Porque não adianta colocar um monte de tijolo que ele também vai desplacar, porque o peso vai mudar, né? Então, na verdade, no restauro, cada caso é um caso, porque aí, esse caso da Boa Morte aí, foi a parede mais difícil, foi essa. Porque a gente ficou, inclusive, fazendo muitos testes de argamassa para ver qual que aderia na taipa, para que ela não soltasse. É aí que eu ia entrar no nosso tópico seguinte. Porque como o seu trabalho como profissional, arquiteta, e também que você possa estar trazendo novos e futuros profissionais, engajando com essa ideia de preservar a cultura e a identidade da nossa cidade e das demais cidades que estão nos assistindo, como que o seu trabalho contribui para que essas transformações aconteçam e mantenham essa identidade visual? Eu acho que hoje até
A contribuição é trazer jovens para entender isso. São jovens arquitetos ou até mais antigos que queiram entrar na área da preservação. Porque a gente tem uma cidade inteira para ser preservada, se a gente pensar, né? Limeira, o ano que vem, vai fazer 200 anos. E a gente tem muito patrimônio aí que precisa ser cuidado. Nós passamos... E isso a gente economiza também na construção se a gente mantiver essa construção em pé. Você faz algumas pequenas reformas quando você tem uma manutenção dos espaços. A hora que você deixou ele abandonado, tudo vai custar mais caro, né? Existe essa tendência de falar que o restauro é muito caro. É muito caro porque ficou muito tempo sem fazer, né, manutenção. Então, quando acontece isso, sempre você vai ter que ter um cuidado maior. Então, quando as pessoas identificam com relação ao nosso tema sustentabilidade, a sustentabilidade vem dentro do propósito de não gerar mais resíduos sólidos. Isso. Então, quando você mantém um patrimônio, quando você mantém uma identidade, você também está colaborando e preservando, porque você não está gerando... Vamos falar o português bem claro para todo o nosso público. Você não está gerando lixo. Exatamente. Você não está gerando resíduo, porque a gente dá um nome técnico chamado de resíduo, que nesse caso é resíduo sólido, né? Então você não gera grande quantidade de resíduo colaborando com o meio ambiente. E principalmente porque o resíduo sólido, né, esse lixo da construção civil, é um dos que mais prejudica o meio ambiente. Né? Se a gente pensar no petróleo, né, que está em muitos dos agregantes aí, a gente está destruindo. Né? Então, quanto menos lixo a gente gerar, mais a gente vai ter o controle, né, de cuidar desse meio ambiente e, consequentemente, das cidades. A gente está impermeabilizando tudo. Todo mundo quer piso e asfalto. Sim. Só que agora tem a lei da permeabilidade de solo. Então, qualquer um que for construir uma casa hoje tem que seguir a lei federal de preservação, né, da permeabilidade de solo. Né? Então, você tem que seguir a legislação, senão também você não consegue nem aprovar a sua casa. Isso, e assim, há muitos que eu ouço de muitas pessoas assim, eu vou deixar aqui o jardim, vou deixar a permeabilidade do solo, vou fazer isso. A prefeitura fez a fiscalização, depois eu cimento tudo. Cadê o seu papel como cidadão? Né? Então, isso que é... mas que suja, não sei o quê. A gente tem que aprender a cuidar dessas coisas para o nosso futuro, né? Eu vou fazer uma pergunta como fosse um cidadão normal, porque a gente convive com todas as pessoas, todas as classes, formações e níveis de instrução. Então, quer dizer que se eu compro um lote, que seria um terreno, eu não posso construir do jeito que eu quero? Tem normas, tem os ambientes que nós temos ali, ele também tem que ter dimensões, posicionamentos, alturas adequadas, não somente para cumprir uma legislação, mas tem fatores também de convivência, de mobilidade. Então, eu não posso fazer do jeito que eu quero fazer. É por isso que é importante você contratar um profissional da área para fazer um projeto arquitetônico. Isso, eu acho que você pegou num tema que é fundamental para a gente poder estar falando hoje, porque a gente está num processo de revisão do nosso plano diretor aqui em Limeira. Muito bem destacado. E, inclusive, agora, nesse momento, está acontecendo uma reunião. Hoje eu nem fui na reunião para estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua presença. E nós colaboramos e pedimos para que todos vocês, população de Limeira, participem do plano diretor. Por quê? É o que nós vamos querer para daqui 10, 15, 20, 30 anos. O reflexo das decisões de hoje exatamente, serão reflexo e serão as transformações nossas daqui a alguns anos. Se hoje você reclama que por que uma rua ela é curta, ela é estreita, ela tem muita inclinação ou pouca, tudo isso é porque o plano diretor, né, não foi ou com exigências necessárias ou simplesmente nós fomos ajustando diante das dificuldades. Então, hoje nós temos condições de construir um plano diretor para que a gente possa sanar esses problemas ou amenizar esses problemas no futuro. Muito bem destacado, Juliana. E essa pergunta que você está fazendo, né, é muito importante que todos saibam, né, talvez nem todos conheçam, né, essa importância disso, mas as leis existem para nos proteger, né? Então, por exemplo, o que você coloca, a gente tem um lote, né, um terreno e vou construir uma casa. Eu preciso aprovar antes na prefeitura.
esse projeto do que eu quero, esse sonho de casa que eu tenho, eu preciso saber se eu posso fazer tudo o que eu quero e se cabe no meu terreno, né? Então, por que a gente tem recuo de frente de lote, né? Recuo é a distância do nível do meu terreno, né? A partir da calçada, eu tenho a calçada, aonde começa o meu terreno, eu tenho que ter um recuo da minha construção para trás. Obrigatório. E também os recuos laterais. Os recuos laterais são tão importantes quanto, né, para a questão de qualidade de vida. Porque eu preciso ter circulação de ar, eu preciso ter insolação, e isso faz parte da saúde da gente. Uma casa muito úmida, as pessoas estão sempre doentes. Olha só. E isso impacta no hospital das cidades. A gente está inchando os hospitais com gente doente. Então, quer dizer que se você tem uma casa planejada, se você, obviamente, tem uma fiscalização eficaz, com um contingente operacional eficaz, você causa reflexo até mesmo em amenizar o uso do sistema público de saúde. Então, são impactos sociais. Sim. E é importante até agradecer esse espaço de estar podendo falar disso agora aqui com vocês e também trazendo essa questão do plano diretor, que uma coisa muito importante é saber aonde eu vou comprar o meu terreno. Será que o loteamento que eu estou comprando ele é legalizado? Se surgiu essa dúvida, corre na prefeitura. Porque, de repente, é um investimento inteiro da sua vida que você está comprando para fazer a casa do seu sonho, que você vai cuidar dos seus filhos ali dentro, ou até de final de vida. Quero pegar todo o investimento que eu tenho e construir uma casa para eu ficar tranquilo o resto da vida. Se eu comprar num lote que é clandestino, que a gente tem um problema seríssimo aqui em Limeira disso. Olha só, pessoal. Não sei se eu posso dar o nome aqui. Atenção, tá, pessoal? Esse daqui é uma informação até mesmo a serviço de utilidade pública, tá? Então, prestem atenção a essas orientações que a profissional Juliana Benotti vai estar passando para vocês, para que vocês não sejam também colaboradores, tá? De incentivar a desapropriação irregular que acontece muito na nossa cidade de Limeira. Estou destacando Limeira, mas isso acontece em todos os municípios. Muitos municípios. Mas Limeira sofre muito com isso porque nós temos uma área rural muito extensa. Tá? Então, essa questão de comprar um lote. Então, oriente as pessoas, Juliana, pelo menos, o que é o mínimo que uma pessoa tem que fazer para comprar um lote regular, não clandestino? Na verdade, o que é muito importante, se a gente pegar o mapa de Limeira, nós somos muito beneficiados com estradas, né? A gente passa por aqui, à direita, quase que cortando o município no meio, né? A gente tem a Anhanguera. Sim. À esquerda, nós temos a Bandeirantes. E na parte norte, a gente tem, próximo ali ao Morro Azul, a Washington Luiz. Então, nós somos um município que é muito bem beneficiado por isso. Logisticamente. Só que a Anhanguera, ela divide quase que o município em duas partes. E o que é importante da parte à direita do nosso município? Está toda a nossa reserva de água. Todos os mananciais e as bacias hidrográficas que estão ali abastecem a água de Limeira. E lá nessa região que a gente conhece aqui na cidade como região do bairro dos Pires, estão acontecendo muitos e muitos loteamentos clandestinos. As pessoas estão investindo dinheiro ali em áreas que não estão aprovadas pelo poder público. Você não vai ter direito à água e você não vai ter direito a esgoto tratado. Não vai ter infraestrutura ali. Não tem infraestrutura nenhuma. Por quê? Você vai ter que fazer um poço artesiano. Você já está fazendo errado porque você está tirando a água para você, sendo que essa água podia estar indo para outras pessoas no município, e você está levando o seu esgoto no lençol freático que está ali embaixo, abastecendo a água de todo mundo. Quando o pessoal pensa em esgoto, é o quê? O seu dejeto. Né? O seu banheiro. Tudo que você está usando do banheiro vai para algum lugar e está indo para o solo. Certo. E isso é super perigoso e super complicado, que se a gente continuar assim, a gente vai ter uma outra Limeira clandestina do lado de lá da Anhanguera. E é complicadíssimo porque as pessoas, muitas vezes ali, elas não têm direito à terra, elas não têm o seu lote, como a gente falou aqui. Vou comprar um terreno, construir minha casa, eu não tenho o meu lote garantido. Eu tenho uma fração ideal, é uma porcentagem de um sítio, por exemplo.
Então, eu sou dona desse sítio com todas as outras pessoas que estão junto comigo. Sem então, infraestrutura nenhuma. E sem infraestrutura nenhuma. Então E não tem nem a cidade, a prefeitura, indo buscar o seu lixo na sua casa. Porque se você mora na cidade, você tem isso também a seu favor. Né? Você tem o seu lixo, o caminhão de lixo passa na sua rua e retira o seu lixo. Lá não. As pessoas têm esse lixo na porta dos condomínios. E daí tem que pagar alguém para levar lá na frente, no início lá da Martim Lutero, da estrada ali, da avenida que chega e que abastece, né, que entra para todos esses bairros por ali. E está virando um caos ali. Né? E isso tudo vai prejudicar futuramente toda uma cidade. Porque as pessoas estão, muitas vezes, sem conhecimento, né? Eu quero acreditar nisso, que as pessoas que estão comprando ali são pessoas que não tiveram conhecimento de que não podia comprar ali e que isso pode complicar a vida dela e a vida de outros. Então, se a gente está falando em sustentabilidade, em meio ambiente, a gente tem que pensar no próximo, porque a gente vive em sociedade. Né? Então, aquela regra e uma orientação básica, simples e direta. Quero comprar um lote. Quais são os passos essenciais para, primeiramente, não comprar um lote irregular e também eu não estar colaborando com os fracionamentos não autorizados ou clandestinos na cidade? Aonde que eu devo ir e o que eu devo procurar saber ou me instruir? A prefeitura. Então, a prefeitura que é quem aprova esses loteamentos. Certo. E o loteamento só é possibilitada a venda deles depois que eles foram aprovados e eles foram registrados em cartório. Daí, sim, você tem um condomínio legalmente habilitado, né? Legalmente pronto para ser vendido. Então, no meio do caminho, você está fazendo uma coisa, comprando uma coisa no escuro, sem conhecer o que você está comprando. Então, né? Aquela história que se alguém vem vendendo algo muito barato, Desconfie. Já começa. Muito barato em relação... Porque tudo é uma referência, tá, pessoal? Tudo existe uma referência de metragem quadrada, de custo métrico quadrado, tá? Então, uma venda muito barata, desconfie, né? Quando a pessoa fala assim, vamos fazer a divisão proporcional e depois a gente busca a regularização, de que vão regularizar, né? Ou promete que vai ser feita uma regularização, significa que não tem nada definido, especificado nem autorizado. Tá? E, obviamente, os loteamentos autorizados, acho que existe até uma obrigatoriedade, consta uma placa de obra com número também de processo, sim, que a pessoa pode, de fato, é público, ir até a prefeitura e saber da legalidade daquela propriedade. É isso, né? Isso. Isso é importantíssimo. Isso é uma das coisas que estão acontecendo, né? Ontem e hoje nós estamos em discussão justamente no plano diretor, nessa revisão do plano diretor, tratando desse problema, que é um problema seríssimo. A gente sabe que muitas pessoas investiram muito da sua vida e muito ali para poder estar construindo, né, a sua casa ali. Ali eram chácaras de recreio que aconteciam, que eram aquelas chacrinhas de final de semana, que a pessoa não está morando ali, ela não está criando um impacto urbano dentro da área rural, que é isso que está acontecendo. Hoje as pessoas estão morando lá. E ali não é cidade. Você não tem um posto de saúde, você não tem uma escola próxima, uma creche próxima para os seus filhos. Então, por quê? Porque a cidade se prepara para receber todo mundo da mesma forma. Então, quem está morando desse outro lado, na clandestinidade, vamos pensar assim, ela não está tendo o mesmo direito de cidade que todos os outros. Perfeito. Né? Muito bem colocado pela Juliana. Então, fiquem atentos, tá? Façam esse acompanhamento e essa consulta pública, tá? Sempre no órgão competente, que é a prefeitura. Tá? E vou fazer já um convite aqui para quem queira participar. A gente tem que lembrar sempre que a cidade é de todos nós, né? De todos nós cidadãos, quer ser nós técnicos ou não, todos nós vivemos na cidade. E essa revisão de plano diretor chama as pessoas para audiências públicas. Hoje vai acontecer às 6h30 da tarde uma audiência pública na Câmara Municipal para tratar do primeiro tema dentro da revisão, que é o macrozoneamento. Então, pensar justamente essas áreas grandes e como tratar essas áreas grandes. Então, essa área que eu comentei, né, do bairro dos Pires, é a área de proteção de mananciais, proteção das nossas águas.
Se a gente ficar ocupando, daqui a pouco a gente não tem água, a gente vai brigar com água com Campinas, com São Paulo, com Jundiaí, com grandes cidades. E a gente não quer isso, porque a gente tem a nossa própria água. Né? A gente consegue estar sendo abastecido por o que a gente tem no nosso território, diferente de outros municípios que não têm essa qualidade, né? Eu falei que a gente tem benefícios da área de estradas, mas a gente também tem esses benefícios ambientais, e isso a gente tem que levar em consideração. Né? Primeiro, uma cidade abençoada que só precisa ser bem cuidada. Tá? Olha só que tema bacana, né? É. Muito bem. Bom, então... Pessoal, vocês tiveram todas essas orientações e instruções, tá? Procurem sempre o órgão competente. E também, trazendo e dando essa continuidade, nós vamos colocar algumas imagens e algumas fotos, que aí já não são mais em Limeira, né? São em cidades vizinhas, que a Juliana está fazendo esse acompanhamento da questão da arquitetura, da sustentabilidade, né? E mantendo este patrimônio histórico e cultural, né, que a gente fala assim, patrimônio histórico. Então, nós temos aí uma construção, obviamente, você bate o olho e você fala assim, é uma construção antiga. Você não consegue ver hoje em dia, olhar para uma construção dessa e falar assim, foi uma construção aí de 5, 10, nem de 20 anos atrás. Muito mais tempo, né? Esse prédio, ele é na cidade de Piracicaba. Ele é um antigo teatro, ele é um dos teatros mais antigos, talvez, do Brasil, nesse formato de teatro italiano. Olha só. Por que você fala assim? Por que ele é italiano? Aonde que você que ele foi construído por italianos. Aí é o prédio da Società Italiana de Piracicaba. Tá, por isso que está escrito lá em cima, se voltar uma imagem anterior... Aí já aparece. Olha lá. Nós temos o SIMS, né? Era Società Italiana di Mutuo Soccorso, que chamava. Que eram, na verdade, os italianos que vinham para o Brasil, muitas vezes, vinham sozinhos ou com a sua família. E aqui eles se uniam para um ajudar o outro. Então, eram as sociedades de ajuda mútua. Certo. Então, para ajudar na língua, ajudar com o trabalho, né? Às vezes as pessoas tinham dificuldade financeira, então um ajudava o outro. Certo. E aí é o teatro. Aí, essa imagem que está aparecendo aí agora é o salão do teatro. Parte interna. E ela foi, além da construção ter sido feita por italianos, o projeto é de um italiano, as pinturas internas aí também eram de 2 irmãos italianos. E são cenas, elas retratam cenas do Brasil e da Itália, né? Então, que estão aí nas paredes. Mas assim, é muito visível essa identidade de você ver uma construção como essa, e é memorável. Você não consegue falar que essa construção foi feita na era moderna. Não tem como. Não. Você tem traços, né? Eu sou da área técnica, sou engenheiro, mas da parte de energia elétrica, né? Mesmo não sendo um arquiteto, eu consigo identificar esses traços, essas linhas que assim vocês costumam falar, né? Que remetem a um prédio histórico, cultural ou de uma identidade de um antepassado. Esse a gente fala que é um estilo neoclássico, né, que traz essas características clássicas para a construção, essas colunas, essas molduras, né, que ele é decorado, né, essa fachada dele é mais a fachada, só que é mais decorada, e essa parte interna que a gente tem essas pinturas decorativas aí, que num momento resolveram pintar tudo de branco. Sim. As pinturas. E agora elas estão assim judiadas, né, porque foi tentado num momento tirar essas pinturas brancas e as tintas ficaram danificadas. Esse projeto é legal só de falar que, ao mesmo tempo que a gente está falando de preservação e de sustentabilidade, é importante nesse projeto que a gente está levando novas tecnologias. É isso que eu ia falar, porque o acesso para que a gente faça para este prédio ou para este teatro, nós temos na identidade aí que são as escadas. Mas como você conciliar as construções? Antigamente não tinha elevador. Antigamente nós não tínhamos o conceito de mobilidade. Sim. Que seria o quê? As construções com inclinações para que você possa dar condições às pessoas que tenham a dificuldade de locomoção de acessar esse prédio. Então, como adaptar esse prédio, essa dificuldade para a realidade de hoje? No projeto de restauro, a gente está trabalhando, a gente, né, falou de normas, né, de tratar, né, essa legislação que a gente precisa disso, e a gente tem a legislação de acessibilidade.
a gente tem que dar acesso a todos, né? É o idoso, é a criança, é o deficiente, é a pessoa com mobilidade reduzida, um cadeirante, e a gente tem que vencer essas barreiras que são as escadas, né? Mas esse projeto é interessante porque a gente não está tratando, fazendo o levantamento técnico dele só com trenas. A gente usou metodologia de de escaneamento a laser, né? De laser scan. E também com drones. Então, a gente levou todo esse equipamento, né? A gente foi contratada uma empresa que trabalha com isso, uma empresa aqui de Limeira, inclusive. Que bom, olha só. Que trabalha com isso, que fez todo esse levantamento, então virou um monte de nuvem de pontos, que a gente chama. Certo. Jogou para o computador. São coordenadas geográficas, isso, né? Que vai ele faz o escaneamento do laser, transforma em pontinhos, esses pontinhos viram planos, igual matemática, que a gente aprendia na escola. Vetorização. O pontinho vira a linha, que vira plano e que vira a construção. E a partir dele a gente vai conseguir fazer aquele mapa de danos que a gente fez na Igreja da Boa Morte. Certo. Da Igreja da Boa Morte foi tudo medido com trenas, aqui não. Agora fez essa varredura, né, desse novo equipamento, e a partir dele a gente vai conseguir saber, se tiver um prego na parede, a gente consegue saber trinca por trinca para tentar entender aonde estão os problemas e o que a gente tem que fazer a correção, né, no projeto do restauro. Então, essas novas tecnologias estão entrando para nos ajudar a ganhar tempo na hora dos levantamentos, mas não significa que eles fazem tudo sozinho. Precisa do ser humano por trás para fazer essa leitura, né, do que fazer. E principalmente porque naquela parte das pinturas que foi mostrada ali, a gente não consegue, na fotografia, ela distorce. Então, a gente não consegue desenhar a partir de uma foto, né? Então, a gente trabalha com duas tecnologias aí, que é a ortofoto, que a gente vai juntando um monte de fotos para poder criar um plano mais real possível, mas o escaneamento nessa hora se mostrou mais eficaz, porque a partir de uma varredura eu tenho o painel inteirinho e eu consigo desenhar em cima para fazer depois, futuramente, um restauro de pintura, se eles realmente quiserem, né, fazer isso, ou a gente manter as pinturas igual da forma que elas estão hoje. Mas é possível que a gente consiga reproduzir esses desenhos a partir de uma leitura com novas tecnologias. Excelente. Nós temos outros municípios também, nós já vamos estar colocando essas imagens, então vocês podem identificar que tudo tem técnica, tudo possui técnica, e essa técnica evoluiu, e hoje vocês estão utilizando fotos, drones, levantamentos com pontos, com coordenadas que acabam se vetorizando e transformando nessa imagem tridimensional. Isso mesmo. Muito bem. E olha só que legal. Essa casa é uma casa em Capivari. Capivari. O interessante é que era uma casa que não é tombada. Ela não é tombada? Poderia ter sido demolida, mas a família quis preservar. Ótimo. Que era uma padaria dos pais, né? E aí a gente vê a taipa de pilão de novo. Essa casa é inteirinha de taipa de pilão. Olha, e as paredes internas, que está aparecendo nessa foto agora, é de pau a pique. Isso é o tal do pau a pique. Eram estruturas de madeira que eram trançadas com cipó no meio, aí tem até outras madeirinhas aí junto, e depois esse barro era socado no meio e depois recebia um reboco, né? Aí a casa estava desse jeito que estava na foto anterior. Então, nessa foto aí que nós temos aí, onde nós temos a construção, obviamente, que ela vai estar ocorrendo, né? É aquela parte que o pessoal fala assim, nossa, como é que vai ficar essa construção depois da reforma? Aí, né? A gente estava já num processo, nessa foto, que já tinham sido tiradas as telhas. As telhas eram feitas naquele processo que a gente chamava feitas nas coxas, né? Que era um processo artesanal de fazer telhas. Todo o telhado ele era de madeira roliça. Certo. E algumas foram possíveis permanecer e outras não. Então, esse telhado teve um restauro, as peças maiores de tesoura, tudo ficaram, e as que não tinham mais condições, que tinham cupim, alguma coisa, foram substituídas, e a gente trocou daí todo o entelhamento, né? E daí hoje ela está assim, né? Então a gente manteve ali no meio, que aparece entre uma porta e outra ali,
uma janela de prospecção que a gente fala, né? Que é uma janela que foi tirado o reboco para mostrar essa taipa que está embaixo, essa parede de barro que está embaixo. A identidade visual ali, obviamente, da construção da construção mesmo. Original, é. E a gente chegou nessa casa, tinha pisos originais de ladrilho hidráulico, aí é um processo que a gente estava fazendo o restauro desse piso, estava fazendo um lixamento dele. Um polimento. Um polimento, para daí receber uma camada nova de proteção, né? Ótimo. E daí, a partir dele, a gente também usou esse desenho desse ladrilho para outros pisos, né? Os pisos, a gente acabou usando pisos de concreto, né? De concreto, cimento queimado, né? E usou o ladrilho junto. Muito bom. E até os azulejos foram recuperados também, né? Então, hoje ela é uma salgadaria aí, né? Então, uma salgadaria... Aí foi no dia da inauguração que eles inauguraram, tá? Virou um point da cidade lá. Ficou muito bonito. Uma hora que vocês estiverem em Capivari e quiserem conhecer, vale a pena. A comida deles é boa também. Olha, que bacana. Então, e que a casa identidade, ficou assim, né? Hoje. Olha, a gente volta a remeter. O telhado, a parte construtiva do telhado de barro, né? Aquela identidade de barro. Nós temos ali as portas grandes, largas, né? E aquela cor que não é muito comum de você ver hoje em dia, né? Que você tem o verde, como em outras que nós acabamos de ver, aquele amarelo gema mesmo, né? Hoje é muito difícil você ver uma construção. A maioria a gente fez prospecção, né, de pintura. A prospecção é um termo técnico, mas a gente descasca o pedacinho da parede para descobrir as camadas de tinta e tentar chegar no mais próximo possível, né? Ótimo, perfeito. Então, a gente chegou aí era cor Capivari. O que nós temos então na sequência? Aí as próximas imagens nossas da sequência são também de cidades na região. Então, para vocês entenderem que toda cidade tem a sua história, tem seus prédios, tem seu patrimônio, tem sua cultura, né? Aonde que é esse local? Esse é a igreja matriz de Americana. É a matriz velha, né? Inclusive, eu estava lá agora de manhã, porque ela está atualmente num processo de restauração das fachadas. Certo. Então, ela tinha azulejo na cúpula lá em cima. Esse azulejo estava dando infiltração dentro, porque ele não foi apropriado, foi colocado em algum momento, ele não é original da construção. Então, ele está sendo retirado e para a pintura da igreja agora, né? Então, ele está sendo todo tratado, né? Essa alvenaria, ele está aí, mostra como estava, né? Tudo soltando. E agora ele já foi retirado e já está em fase de pintura. A gente está ainda na definição das cores, que eu estava lá agora de manhã até para a gente trocar isso. Sabe o que mais me chama a atenção? É que assim, hoje nós temos técnicas construtivas de trabalho em altura que evoluíram. Hoje nós temos uma demonstração aí com uma estrutura chamada de andaime, né? Que é um andaime que ele vai se adaptando nas diferenças, né, que você acaba tendo conforme você vai subindo. Numa imagem até anterior, nós temos aí um sistema que a gente chama de plataforma ou cesto elevatório. Então, assim, são técnicas modernas. Mas como que era feito no passado isso? Porque nós não tínhamos uma plataforma dessa, os andaimes não eram tão práticos assim, então era desafiador, né? E essa cúpula aí é feita tudo de tijolo. Lá do lado de dentro você vê que o tijolo foi sendo construído. Certo. Eu acredito que eles usavam algum tipo de andaime, mas de madeira. Sempre né? improvisando. Sempre improvisando. Inclusive a gente está usando esse sistema híbrido aí com a plataforma elevatória, porque o acesso para poder fazer os andaimes nas laterais da torre, essa torre tem 26 metros de altura. 26 no andaime a gente não conseguiria colocar esses andaimes em cima dos telhados, porque a gente tinha apoio para eles. Né? Então, daí o mais rápido e o mais barato foi a plataforma elevatória, porque tem aquele sistema de andaime fachadeiro, né? Certo. Só que o custo dele de montagem e desmontagem acaba ficando mais caro do que esse. Então aí está sendo feita... São as técnicas, né? São as técnicas. E levando em consideração também o custo, né? Porque a igreja não tem dinheiro para ficar... fazendo coisas que sejam muito custosas, né? Então, faz de acordo com o que eles têm disponível. Certo. Então, aí nós tivemos aí da matriz americana e agora nós temos também em Americana, né? Americana aí também. Que é a região do Carioba. É das indústrias de Carioba. Indústrias de Carioba. Indústrias de tecido. É que aí eu trouxe aí, que é para mostrar para vocês, que é uma construção muito importante para a história de Americana e até para a parte de desenvolvimento industrial da região. Certo. E ela pegou fogo em 2018 e mais de 20 barracões
queimaram. E aí dá até para ver que a parte de dentro já não tem telhado, né? Atrás dessa parede amarela ali, que foi justamente os prédios que queimaram. Até para o pessoal se identificar. E aí dá para ver que o telhado caiu em cima, né, das máquinas que estavam produzindo os tecidos. Ao né, fundo nós temos a tradicional chaminé, né, do grupo lá Suzano, né? Antigamente o pessoal chamava de Ripasa, né? Suzano Ripasa. E aí nós temos as construções nesse formato, né? Novamente, a identidade construtiva de uma construção antiga, industrial antiga. É uma cara de construção industrial. Sim. Né? E o que é importante disso é que esses prédios são tombados pelo Estado e eu fui chamada lá para fazer o levantamento do que queimou. Porque como é tombado, a prefeitura tinha que fazer o levantamento, o que sobrou de parede, o que sobrou de telhado, o que sobrou de estruturas de janelas e portas. Mas então eu fui fazer o levantamento métrico disso tudo, é o que sobrou fotográfico. Para poder recuperar ou para poder dar um tombamento de patrimônio? Não, já é tombado pelo Estado, ele é tombado pelo município, a parte toda de Carioba aí é tombada pelo município e pelo Estado, pelo Condefat. Certo. E o Condefat, que é o órgão maior aí, né, de proteção, precisava que a Americana mostrasse o que aconteceu com as fábricas, porque eles não têm técnicos que façam isso, né? Então eles pediram apoio aqui, no caso eu trabalhei aí para a prefeitura, para uma empresa que prestou serviço para a prefeitura, para justamente fazer esse levantamento para poder ter um inventário disso, né? Para futuro restauro. Então, o que existia ali foi identificado, foi levantado plantas, elevações, fachadas de todos esses prédios, com fotos. Então, a gente foi mostrando também através de fotos e virou um dossiê que embasou o governo estadual com essas informações para futuramente cobrar do município a recuperação desses prédios, que eles são propriedade do município de Americana. Eles funcionam, essas empresas estão aí como comissionários, né, como se fosse o nosso mercado aqui em Limeira. Certo. O mercado pertence à prefeitura e as pessoas meio que alugam o espaço. No caso de Carioba é a mesma coisa. Existe uma associação hoje que cuida, né, desses permissionários ali para poder usar esses prédios. Muito bem. Olha só, o tempo voa, né? O tempo passa muito rápido com conteúdos de excelência e qualidade. Hoje nós falamos sobre esse tema, arquitetura, a importância do profissional da arquitetura e urbanismo, né, dentro da evolução da cidade e principalmente o porquê que manter um patrimônio histórico, manter uma construção e não fazer a demolição dela, né, de forma técnica, com todos os profissionais que têm conhecimento e habilitação para que a gente possa colaborar com a sustentabilidade. Nós tivemos essa importante entrevista, até longa até. E para a gente finalizar o nosso podcast, Juliana, se você pudesse deixar uma mensagem final, qual seria? Eu acho que a mensagem não é nem mais técnica, mas eu acho que como cidadão, né? Eu vou lembrar de novo do plano diretor, eu acho que a gente precisa ocupar mais os espaços que não estão sendo ocupados, né, para poder fazer revisões que mudam a cidade para todos, né? Então, daqui a um tempo não adianta a gente reclamar que tal bairro não tem o tal do barzinho que eu gostaria, ou que ali tem um barzinho que me incomoda, ou que a minha área está sendo desmatada, ou que está sendo prejudicada ambientalmente em alguma coisa, se eu não participar. Eu acho que todos nós temos um papel importantíssimo como cidadão, né? Porque a cidade é de todos. Então, não são só os técnicos estão ali para munir de informações técnicas, mas eu acho que a vivência da cidade é de todos. Então, a cidade, você comentou no comecinho da entrevista aqui, sobre a inclinação de calçadas e tudo mais. Se aquele bairro não foi adequadamente construído, eu posso reclamar dele, porque alguém tem que fazer alguma coisa para poder melhorar, que as pessoas não caiam nas calçadas, não se machuquem e não vá para um hospital, né? Então, isso tudo é uma sequência de informações que eu tenho, uma escola perto para o meu filho, um posto de saúde perto para me atender. Então, isso tudo faz parte do dia a dia de todos, né? Então, nós como técnicos estamos para contribuir, mas eu acho que como uma ajuda final, né, uma palavra final para todos, é que todo mundo participe,
né? Eu acho que essas audiências públicas que estão acontecendo, a gente fala que a prefeitura tem que divulgar mais, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né, quando estão acontecendo e as datas e horários que estão acontecendo essas audiências públicas, mas que elas participem. E hoje tem uma, às 6h30 da tarde na Câmara. Quem sabe posso, através do programa aqui, convidar outras pessoas a ver mais pessoas participando, tá bom? Muito bem. Esse é o Conecta Pro, o podcast com Antonione Rosada, hoje entrevistando Juliana Binotti, arquiteta e urbanista, trabalhando o nosso tema arquitetura, cidade e sustentabilidade. Se nós quisermos uma cidade melhor, com qualidade, temos que estar participando. Fico feliz pelas suas palavras, eu agradeço. O nosso 11º episódio se encerra e muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação aqui com vocês. Até mais e o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.